Bom dia, meu nome é Lana Chaves, meu grupo é Eriana Conceição, Júlia Matos, Clara Liz e Jaqueline Carvalho. Nós resolvemos fazer um jogo de tabuleiro para testar os conhecimentos sobre o processo de transcrição, certo? Como trabalho é o nosso modelo molecular da matéria de Biologia Aplicada à Farmácia. E hoje eu vou estar aqui explicando como se jogar. Vocês vão precisar de um dado, certo? Os jogadores que irão jogar devem ser representados por pinos. Eles vão bater nos dados, quem tirar o maior número começa, certo? Começando o jogo. Eu tirei 6. Nesse caso aqui, eu vou andar o número de casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse tipo de casa que eu caí são casas de pausa. Você não tem que fazer nenhuma ação, você só vai parar nela. Agora seria o outro jogador. Ele ia rodar os dados de novo e nesse caso ele tirou 5. 1, 2, 3, 4, 5. Já essa casa é casa de pergunta. Então, o que esse jogador deve fazer é tirar uma carta de pergunta e ler para todos ouvirem. Então, no caso aqui, ele pegou o número 21, certo? E a pergunta é: quais são as etapas da transcrição? Certo? Esse jogador, ele vai ter 1 minuto para responder essa pergunta. E esse 1 minuto deve ser cronometrado pelos outros participantes, certo? Algum outro jogador deve vir aqui no baralho de respostas. E como vocês podem ver, acima de cada já tem um número, né? Então, se aqui tem o número 21 na pergunta, eu vou buscar justamente a carta de resposta número 21, certo? No final de 1 minuto, ele deve responder e depois os jogadores viram a carta de resposta e conferem se o jogador acertou ou não. Nesse caso, se ele tivesse falado iniciação, alongamento ou extensão e terminação, ele teria acertado. O que acontece se ele acertar? Ele permanece na casa, ele vai ter conseguido andar a 5 casas. Caso ele tivesse errado, ele deve voltar para essa casa que eu falei que é casa de parada, certo? Como ele não acertou, ele não merece andar as 5 casas que ele tirou no dado, tá bom? Mas nesse caso, vamos supor que ele teria acertado, certo? Depois que esse processo termina, as cartas voltam para o fundo do baralho. Cada uma delas vai voltar para o fundo do baralho e segue-se o jogo, agora o outro jogador vai jogar, certo? Aqui, vamos supor que ele tivesse tirado 4, certo? Ele teria caído numa casa de curiosidade. Todas essas cartas que possuem esse símbolo são cartas chamadas cartas de curiosidade. O jogador simplesmente deve tirar uma carta desse monte e ler a curiosidade. Como nesse caso, você sabia que os procariotos possuem apenas um tipo de RNA polimerase e os eucariotos possuem 3 tipos de RNA polimerase? E depois, essa carta volta para o fundo, mais para obter mais conhecimentos sobre o processo de transcrição, certo? Eles vão continuar jogando, então, por exemplo, ele aqui, 1, 2, 3, 4, ele caiu de novo numa casa de pergunta, ele vai retirar uma pergunta, certo? O que é o splice, certo? É o número 1. Os outros jogadores, enquanto ele pensa, devem procurar o cartão de resposta que tem escrito o número 1, então aqui seria esse, certo? Ele vai estar cronometrando 1 minuto para pensar e dar a resposta dele completa. No final de 1 minuto, ele fala. Depois, os outros jogadores viram a carta, processo no qual retira-se os itens do RNA transcrito, certo? Então, esse jogo é muito interessante porque ele vai mostrando etapas do processo de transcrição, curiosidades e também perguntas que servem para que a pessoa treine o estudo desse processo. No final, ganha quem chegar aqui primeiro, certo? Então, o jogador que chegar na última casa primeiro, ele ganha o jogo, né? E aqui tem escrito, parabéns, agora você conhece o processo de transcrição. Porque realmente, todas essas perguntas, como vocês podem ver, a gente tem várias, vai estar perguntando coisas e informações, etapas, curiosidades sobre o processo de transcrição, certo? Muito obrigada.